Em um experimento foi utilizada uma amostra de 200 mg contendo partes iguais dos radioisótopos bismuto-212 e bismuto-214. Suas respectivas reações nucleares de decaimento estão indicadas logo abaixo, e aí o texto diz assim, olha, observe o gráfico cujas curvas representam as variações das massas desses radioisótopos ao longo das 2 horas de duração do experimento. Então essa curva azul aqui é para o bismuto-212 e a pontilhada para o bismuto-214. E aí a questão pede assim, olha, determine o tempo de meia-vida do radioisótopo bismuto-214. Vamos lá. O tempo de meia-vida é o tempo para a quantidade que eu tenho se reduza pela metade. Então perceba o seguinte, olha, inicialmente eu tenho 100 mg de cada radioisótopo. Aí, qual é a metade de 100? Então a metade de 100 mg seria 50 mg. Então como o tempo de meia-vida é o tempo para que eu reduza pela metade a quantidade que eu tenho ali do meu radioisótopo, então quanto tempo demorou até eu chegar a 50? Então eu vou procurar aqui no eixo Y 50 mg, né? A gente está trabalhando com bismuto-214, então é no pontilhado. Então perceba que demoraram o quê? 20 minutos para poder a gente ter aquela quantidade que eu tinha inicialmente sendo reduzida pela metade, né? Então assim, eu posso fazer inclusive uma conferência que é o seguinte, ó, agora que eu tenho 50, quanto tempo demora para reduzir pela metade? Ou seja, metade de 50 é 25 mg. Se eu tiver certinho, tem que ser 20 minutos também. Então vamos lá, ó, ainda no eixo Y, metade de 50 é 25, ó. Depois de mais 20 minutos, ó, 20 mais 20, 40 minutos, tá vendo? Então o tempo de meia-vida do radioisótopo bismuto-14 seria 20 minutos e essa é a primeira resposta, né? Você organizar lá para o corretor, tudo bonitinho. E aí depois é solicitado o seguinte, olha, calcule também a velocidade média de formação de partículas beta em partícula por hora no tempo total do experimento. Então vamos lá, primeiro ponto, o tempo total do experimento é de 2 horas de duração, olha lá. Então a gente tem que levar em consideração, já que é no tempo total do experimento, a gente tem que considerar de 0 até 120 minutos, né, que seriam 2 horas. E a gente está trabalhando, né, a formação de partículas beta. Então, o bismuto-214 não decai produzindo beta. Então a gente não vai levar em consideração o bismuto-14, mas o bismuto-12 ele forma partículas beta sim. Então perceba o seguinte, olha, o que essa equação ela está me dizendo? Essa equação está me dizendo que 1 mol de bismuto-212, quando decai, vai produzir 1 mol de partículas beta, não é isso? Então a cada 1 mol de bismuto-212, eu vou produzir 1 mol de partículas beta, tá? E o que o gráfico diz? O gráfico diz que eu estou iniciando com 100 mg do bismuto-212 e no final do experimento eu parei com 25 mg, eu ainda tinha 25, ou seja, eu tive um consumo de 75 mg de bismuto-212, tá? E é muito importante você que está acompanhando o vídeo, entenda isso que eu estou fazendo, porque para eu poder descobrir o número de partículas beta por hora, né, a velocidade média, a informação que eu tenho aqui para poder fazer o cálculo é a equação e também o gráfico. Então o gráfico está me dizendo que eu comecei com 100 e terminei com 25 lá nas 2 horas do experimento. Então, pô, de 100 a 25 eu tive um consumo de 75 mg, ou seja, em outras palavras, reagiram 75 mg daquele bismuto-212. Aí é um momento que a gente tem uma informação de massa, aqui tem uma informação de mol, então o que eu posso fazer como estratégia para resolver essa questão? A linha de raciocínio é, eu vou passar, ao invés de mol de bismuto-212, para a massa dele, tá? Então a massa do isótopo, nesse caso, vai ser 212, então o que eu sei? Eu sei que se um mol tem 212 gramas, né, de bismuto-212, eu vou colocar aqui 212 gramas de bismuto que a gente está trabalhando. Então, a cada 212 gramas de bismuto-212, né, que no caso seria equivalente a 1 mol, eu formo 1 mol de partículas beta, tá? Aqui na frente é 1, então é 1 mol de partículas beta. Mas a questão não está trabalhando com o mol de partículas, mas sim o número de partículas. A tabela periódica da UERJ, ela me dá, no número de Avogadro, falando que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 partículas. Então, aqui eu vou reescrever, ao invés de mol de partículas, eu vou colocar 6 vezes 10 a 23 partículas beta, tá? Lembrando que isso que eu estou fazendo aqui é baseado no tempo total de experimento, que é de 2 horas. Então, tudo que eu estou fazendo aqui é baseado em 2 horas de experimento.
requerimento, não esqueça disso, tá? Então vamos lá, eu vou colocar a quantidade de bismuto 12, né, que foi consumida, em outras palavras, reagiram, né? Então eu vou colocar 75 miligramas, só que tomando cuidado que aqui na primeira linha é a massa em gramas. Então, se eu tiver que passar para gramas, isso daqui eu vou dividir por 1000, que vai dar, no final das contas, 75 vezes 10 na menos 3 gramas daquele bismuto 212 que reagiram. E aqui vai me dar um número de partículas no intervalo de 2 horas. Não esqueça disso, que é no intervalo de 2 horas, tá? Então vamos lá, ó, gramas de bismuto 212 com gramas de bismuto 212 eu corto. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter que x é igual a 75 vezes 10 na menos 3 multiplica 6 vezes 10 a 23 partículas beta e divide por 212, tá? E aí, galera, 75 vezes 6 vai dar 450, tá? Eu tô colocando aqui embaixo. Aí vou repetir a base 10 e vou somar os expoentes. Então, menos 3 somado com 23 vai dar 20, né? E aí divide por 212. Logo, 450 por 212 vai dar 2,12 aproximadamente vezes 10 a 20 partículas beta, tá? E aí preste atenção, nosso cálculo aqui foi ao longo das 2 horas, tá? Eu tô repetindo isso. Mas a questão, ela pede a velocidade média em partículas por hora. Como isso daqui foi em 2 horas, eu vou pegar isso daqui e vou dividir por 2. E aí eu vou chegar a 1,06 vezes 10 elevado a 20 partículas por hora aproximadamente, tá? Então essa daqui seria a segunda resposta, e aí era só organizar os cálculos lá para o corretor. Mas o ponto que eu acho, né, isso aí é um achismo, eu acho que muitos candidatos não se ligaram que aqui na pergunta era para você utilizar a constante de Avogadro, sacou? Que é a informação lá da tabela periódica. Então, talvez muitos candidatos não utilizaram e fizeram o cálculo, por exemplo, a cada 212 gramas de bismuto eu produzo uma partícula beta. Na verdade, é 1 mol de partícula beta, né? Então, tinha que levar esse ponto em consideração. Eu acredito que a grande maioria conseguiu sacar que era para ter essa visualização, né, de que foram 75 miligramas que reagiram lá do bismuto 212. Então, colocou ali certinho, mas o ponto estava aqui, ó. Aqui que eu acho que era o grande entrave para muitos candidatos. Show? Bom, então é isso, galera. Questão de número 8 totalmente resolvida e o vídeo finalizado.